Olá, gente, a paz do Senhor Jesus. Nesse vídeo eu quero te mostrar o que você precisa fazer antes de você abrir a sua Bíblia para fazer uma leitura. Bem, sabemos que ler a Bíblia é muito importante para todo crente. Todo crente precisa ler a Bíblia. O próprio Cristo falou: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ora, para que o crente possa conhecer a Cristo, é preciso ele ler a Bíblia. O próprio Deus falou: meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Então, quando nós não conhecemos a Deus, a nossa tendência é ir à destruição espiritual, emocional, em todas as áreas da nossa vida. E nesse vídeo eu quero te mostrar três coisas, pelo menos três coisas, que você precisa fazer antes de você ler a sua Bíblia. Mas antes de te mostrar, eu queria te pedir para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com alguma pessoa. Assim, o YouTube reconhece que esse vídeo é muito relevante, é importante e que assim possa ser divulgado e alcançado para que muitas vidas possam ser alcançadas, porque esse é o meu propósito, é ajudar você em sua caminhada espiritual. Então, seja gentil e copia o link desse vídeo, mande para algum grupo e seja abençoado por Deus. Vamos lá? A primeira coisa que você precisa fazer antes de você abrir a sua Bíblia para ler é orar. Exatamente isso. E desde já eu queria te perguntar: será que você ora antes de ler a Bíblia? Você sabia que tem gente que não ora antes de ler a Bíblia? É por isso que não consegue entender. É por isso que a mente não se abre, a mente fica pensando nas coisas e vagando por esse mundo. É importante o crente orar, não somente antes de ler a Bíblia, mas antes de qualquer coisa. Sabe por quê? Porque quando você ora antes de tudo, especificamente antes de ler a Bíblia, você está mostrando dependência de Deus. Você está demonstrando e dizendo: Senhor, eu não consigo sozinho. Eu preciso do Senhor para me ajudar. Então, ao ler a sua Bíblia antes, ore. Como? Pedindo direção a Deus, pedindo para que Deus lhe conceda sabedoria e entendimento, pedindo que Ele desvenda os teus olhos espirituais, para que você possa, é, para que você possa entender o que na palavra está escrito. Faça isso e você verá o quão será diferente a sua leitura. A sua leitura, se você fizer isso, nunca mais vai ser a mesma. E eu falo por experiência própria. Irmão Michael, onde você aprendeu essa dica? Eu aprendi essa dica na própria Bíblia. Como assim? Bem lá no finalzinho tem uma Bíblia muito antiga e lá vai mostrar algumas dicas. E eu li que a primeira coisa que nós devemos fazer antes de ler a Bíblia é orar, pedindo sabedoria a Deus, pedindo discernimento. E eu fiz isso. E por experiência eu posso falar que a minha leitura bíblica nunca mais foi a mesma. Faça isso. Em segundo lugar, o que você precisa fazer antes de ler a sua Bíblia é cortar as distrações. Mas cortar pela raiz mesmo. O seu celular te distrai, corta. Como? Desliga as notificações, coloque ele distante de você. Sabe por quê? Porque quando você estiver lendo a sua Bíblia, aquele amigo que não te mandou mais mensagem vai mandar. Uma notificação vai chegar. Eu falo isso por experiência, eu sei que muitos passam por isso. Eu não falo somente o celular, mas tem tantas outras coisas que podem
distrair a gente, que pode tirar o nosso foco, que pode atrapalhar a nossa leitura bíblica. E olha, se tem um momento em que o diabo se levanta para tentar tirar o nosso foco, a nossa atenção em Deus, são as distrações que ele usa. O celular, as redes sociais. Quando você lê a Bíblia, o vizinho começa a bater em sua porta, o cachorro começa a latir no muro. Distrações que tentam tirar o seu foco, a sua atenção. Então, corte pela raiz o que pode te distrair. Faça isso e a sua leitura bíblica nunca mais será a mesma. Em terceiro lugar, tenha uma meta. É isso mesmo que você ouviu. Tenha uma meta em sua leitura bíblica. O que eu quero alcançar? Qual é o meu objetivo ao ler a Bíblia? A nossa maior meta ao ler a Bíblia é conhecer a Deus. É conhecer a Deus. Não é ser mais eloquente do que o meu irmão, mas é conhecer a pessoa bendita de Jesus. Como eu falei no início, Deus falou: o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. É na Bíblia, irmãos, que nós sabemos qual é a vontade de Deus para com as nossas vidas. É na Bíblia que nós conhecemos a Deus de perto. Conhecemos e sabemos qual é a sua vontade para as nossas vidas. Então tem uma meta. Não se contente não, tem uma meta. Eu quero ler a Bíblia tantas vezes, eu quero ler a Bíblia, e tem uma meta clara, objetiva. E pode ter certeza que a sua leitura bíblica nunca será a mesma. Então, faça essas três coisas antes de você abrir a sua Bíblia para ler. Qual? Orar antes. Segundo, cortar as distrações. Seja lá qual for, corte as distrações. Reservando um lugar, um horário certo para ler a sua Bíblia, um horário tranquilo para que nada possa tirar o seu foco, a sua atenção, e assim você possa focar mais na palavra. Terceiro, tenha uma meta, tenha um objetivo a ser seguido. E você verá que a sua leitura bíblica nunca mais será a mesma. Se você gostou, se você ficou até aqui, eu quero te agradecer e que Deus em Cristo abençoe a sua vida. E deixa aqui nos comentários a sua opinião. Comente alguma coisa, pode ficar à vontade. Estarei lendo, estarei respondendo. E coloque aqui embaixo o que nós podemos melhorar para que assim possamos avançar compartilhando a palavra, ajudando nossos irmãos em Cristo. Fique com Deus e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.